Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica, moro aqui na Suíça e estamos juntos na presença do Pai. Diariamente, Pão Vivo, eu te convido a curtir o nosso canal, ativar as notificações e diariamente tem Pão Vivo dos altos céus para as nossas vidas. Amém? Estamos no propósito 40 anos em 40 semanas. Esta é a 6ª semana. Estamos examinando o capítulo de número 6 do livro do Êxodo. E hoje a nossa atenção está sobre os versículos 14 ao 27. Entendamos que a genealogia não foi colocada aqui por um acaso. Eu te convido a meditar especialmente nos versículos 20, 26 e 27. O versículo 20 nos diz assim: E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Versículo 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Versículo 27. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Glória a Deus. Este texto, ele não foi colocado aqui por um acaso. Eu digo a você, você tem autoridade. Você pode não ter descobrido ainda que você tem esta autoridade. Mas a partir de hoje você vai usar a autoridade que Deus te deu. Use agora mesmo. Comece a colocar em prática no mundo espiritual. Comece a colocar em movimento a autoridade que você recebeu da parte de Cristo. Amém? Muito do que você está vivendo pode ser transformado agora mesmo se você tiver consciência e usar a autoridade que você tem através de Cristo no mundo espiritual. É disto que nós estamos falando. Nós vemos aqui o texto sagrado colocando a atenção na genealogia de Moisés e Arão para dizer: ok, Moisés, eu ouvi a tua oração quando você estava inseguro. Por quê? Porque os israelitas não davam crédito, você não tinha credibilidade diante deles porque eles estavam demasiadamente oprimidos por causa da escravidão de Faraó. Então, eles não estavam dando crédito àquilo que você estava dizendo. E por causa disso, dificultou o trabalho de Moisés. E ele orou a Deus e disse: se os teus filhos, os israelitas, o teu povo não me dá ouvido, eu vou falar com Faraó. Com que autoridade? Ele também não vai dar ouvidos. Credibilidade. Autoridade. Com que autoridade? Com que credibilidade? Muitas das vezes nós não usamos esta autoridade porque nós não sabemos de onde ela vem e às vezes não sabemos que nós a temos. A origem das pessoas, de onde elas vieram, de onde elas saíram, sempre foi relevante no momento de afirmação de uma liderança, seja ela eclesiástica, na igreja, política, na moda, no futebol, qualquer âmbito da vida, a pessoa que fala, ela precisa ter um histórico relevante. Nós não vamos seguir os conselhos de culinária de uma pessoa que não tem talento culinário, que não tem afirmação, que não tem legitimidade para falar sobre aquilo. Era assim que Moisés se sentia. Quando ele olhava para ele, para as debilidades dele, era assim que ele se sentia.
Quem é você para fazer? Quem é você para ir? Quem é você para entrar? Quem é você para dar ordem? Quantos de nós não temos ouvido e vivido desta forma? Nestes versículos que traz a genealogia, nós vamos ver que estas 12 tribos de Israel, elas estavam ali presentes na cena em que tudo estava acontecendo. Aqui o Senhor está mostrando a origem da autoridade que está sobre o povo, mas está mostrando também aqueles que são submissos a esta autoridade. Não está colocado aqui para preencher esse espaço. Este texto reforça a autoridade de Moisés e Arão diante dos israelitas e do faraó. Nós precisamos entender que Deus nos deu poder e autoridade através do seu Filho unigênito para pisar serpentes e escorpiões. A genealogia, que importância tinha para os israelitas? Muita. Porque eles sempre foram muito patriotas. O meu pai, a minha raiz, a minha origem. Para o faraó, não tinha importância nenhuma. Mas com certeza, a linhagem destas 3 tribos passaram a ter importância para o faraó após os acontecimentos que veremos nos capítulos seguintes. A questão aqui é a seguinte: como nós já dissemos, com que autoridade Moisés está fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo? Você se lembra nos versículos anteriores? Nós falamos ontem. Você tem crédito? Você tem credibilidade? É uma questão de credibilidade, de autoridade, sim, mas não é suficiente. Precisamos militar, precisamos atacar aquilo que precisa ser mudado. É a atitude de fé. Uma fé passiva não vai mudar a tua história, não vai mudar a minha história. Porque os israelitas, eles tinham fé em Deus. Mas eles ficaram passivos, temerosos, por causa da opressão do faraó. Algumas vezes faz parte do ataque ou do plano de ação, da estratégia, recuar. O que significa: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sim, precisamos entender quando ficarmos quietos. Mas ficar quieto também é atacar. Nós entendemos isto quando nós vemos o nosso irmão Tiago dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com isto, nós entendemos o que precisamos fazer e ficamos sabendo, somos informados do que Satanás já está fazendo. Ele está nos tentando. E nós precisamos resistir a esta tentação. Ele está nos atacando ou nos contra-atacando e nós precisamos resistir a Satanás. Como? Com a autoridade que nós temos, repreendendo-o com força, com intrepidez, porque Deus, ele não opera na dúvida. Mas me sinto acusado, fiz isto, fiz aquilo e tenho medo que Deus não responda. Se coloque na presença do Senhor agora mesmo, peça perdão, porque pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. O Senhor o lança no mar do esquecimento, mas você também precisa se perdoar. Entenda que o diabo não vai esperar você estar preparado para te atacar ou para contra-atacar você. Nós precisamos estarmos revestidos em todo o tempo. Nós não podemos baixar a guarda. Você se lembra, Efésios 6:10 a seguir? A armadura de Deus. E depois da armadura de Deus, orar em todo o tempo. Não é assim?
Nos nossos dias, para que possamos exercer esta autoridade espiritual, devemos estar na videira verdadeira. Esta é a nossa raiz. Esta precisa ser a base da nossa árvore genealógica. A nossa genealogia, ela está onde? Enraizada em Cristo. E é por isso que nós temos autoridade espiritual, mas nós precisamos exercê-la. A Bíblia fechada, ela é a boca de Deus. A aberta, ela é a boca de Deus. Mas em cima da cabeceira da cama aberta não vai produzir o efeito para o qual a palavra foi liberada. Mas quando nós nos levantamos e praticamos esta palavra, aí sim, ela se cumpre em nossas vidas. Precisamos estar na videira verdadeira, isto significa, confessamos a Cristo, reconhecemos que Ele é o Verbo que se fez carne, andamos segundo os seus princípios, ou seja, somos cristãos parecidos com Cristo, o diabo ele não vai prevalecer ao abrir da tua boca. Se a minha identidade espiritual estiver bem definida em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu tenho poder e autoridade porque estou andando em obediência. E com a palavra da minha boca, com a palavra da tua boca, você muda o mundo físico. Por quê? Porque o Espírito Santo já transformou o teu mundo espiritual. E por causa disto, os anjos do Senhor estão cooperando com você nesta guerra, nesta batalha. Tal qual Deus enviou anjos para ajudar, para trazer a resposta a Daniel, acontece também neste exato momento, se você crer e não duvidar. Você é a imagem conforme a semelhança do teu Deus e Pai. Você é templo do Espírito Santo, lugar de adoração ao Deus de toda a criação e lugar de adoração ali onde Deus está. Jesus nos dizia assim, olha, quando orares, dize assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E eu te pergunto, o que tem no reino de Deus? Destruição, miséria, tristeza, angústia, dor, pandemia? Não. No reino de Deus tem paz, amor, justiça, longanimidade, retidão, temperança. Tem corpos saudáveis. Então entenda que você tem poder para chamar o reino de Deus para o interior dos teus muros espirituais e físicos. Comece a chamar com autoridade, porque vai se cumprir e seja feita a vontade de Deus. E nós vemos em Jeremias 29:11, porque os pensamentos que Deus tem acerca de você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então entenda que sendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, tudo aquilo de bom que está no teu interior, que nasceu, que tem sido alimentado para que haja o bem, não somente para você, mas para com aqueles que coabitam contigo e aqueles a quem o Senhor queira alcançar através da tua vida, entenda, os céus estão velando para que esta palavra se cumpra. Chame a existência com poder e autoridade aquilo que já está preparado para você no céu. Deus da minha alma, Deus da minha salvação, eu te louvo, eu te exalto por estes muros espirituais do Ministério Vidas na presença do Pai. Cada vida que está com nome no interior deste ministério, eu peço que o Senhor alcance com poder e autoridade neste momento, transformando vidas, libertando, curando e livrando de todo mal. Todos os pedidos de oração aqui depositados, ó Pai, que o Senhor possa neste momento contemplar, trazendo a bênção que os teus filhos têm pedido, ó Deus. A minha visão é limitada, o meu tempo é limitado, mas não o Senhor. E eu creio que lá onde a minha voz está chegando, a tua bênção, Senhor, está chegando. A tua cura, a paz, a libertação, a transformação, a tua misericórdia, papai querido, alcança esta vida em nome de Jesus. É no nome de Jesus que neste momento eu repreendo toda enfermidade. É no nome de Jesus que neste momento eu repreendo toda ação maligna no interior destes muros lá onde a minha voz está chegando.
O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo e qualquer pecado, nos dá poder e autoridade para que possamos vencer as investidas do mal. Deus, é no nome de Jesus que eu peço, venha selar a bênção do Senhor no interior destes muros espirituais e materiais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu amo a tua existência, com isso eu estou dizendo, te amo além da vida, porque Deus te formou para a eternidade. Que Deus abençoe teu dia. Venha para o nosso cantinho no Telegram, deixe aqui os seus pedidos de oração e venha orar conosco. A cada 3 horas, eu, juntamente com as meninas da intercessão, estamos apresentando a tua vida em oração. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde.